Bom dia, gente! Quinta-feira, hoje é o dia que eu não estou sozinha aqui. É o dia do nosso projeto, do livro 50 Tons para o Sucesso. E hoje a gente vai falar sobre o tema Faça uma lavagem cerebral. E o que o autor vem falar com esse tema? Que assim como a gente pode contaminar os nossos pensamentos com coisas ruins, né? Assim como a gente pode contaminar a nossa mente com pensamentos ruins, a gente também pode purificar com pensamentos novos, com pensamentos positivos. Para falar sobre isso, vou chamar aqui minha parceira Denise, que já está aqui. Vamos esperar a Denise entrar. Bom dia! Tudo Bom certo? Tá me dia. vendo? Estou, Tá me vendo? Está me ouvindo? estou te vendo, estou te ouvindo. Ah, maravilha, então. Esse tema todos são, né? Todos são essenciais. Não é à toa que são 50 tons para o sucesso, né? Um vai complementando o outro. Mas tudo começa na nossa mente, né? Sim. Então a importância que tem a gente observar até, né, Denise, como que tá a nossa mente, o que a gente está alimentando na nossa mente, o que isso está trazendo de resultado e o que talvez a gente precise mudar aí nesses pensamentos. Às vezes a gente precisa fazer essa lavagem cerebral, né? E fazer uma limpeza mesmo, de tirar esses Sim. pensamentos aí ruins, negativos, que estão muitas vezes impedindo a gente até de ver novas possibilidades e, enfim, trocar, colocar coisas novas, né? Porque assim a gente vai ter também resultados novos, né? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, a gente vai continuar com os mesmos resultados que a gente tem. E se a gente quer chegar no sucesso, esse é um dos passos que a gente precisa dar, de cuidar da nossa mente, né? Ele até comenta ali, né, no livro que, primeiro momento, quando se fala em lavagem cerebral, o que nos vem à mente é algo negativo, né? É. Fizeram uma lavagem cerebral em você, agora você está agindo desse jeito. Uhum. Mas é justamente o oposto que ele traz aqui, né? Ele até compara a lavagem que a gente precisa fazer no nosso corpo, também na nossa mente. E outro ponto que é importante, né, Letícia, quando a gente fala em lavagem, muitas vezes é tirar, deixar limpo, deixar sem nada. Mas não é o caso da mente. Porque não é tirar tudo e deixar sem nada, é na verdade substituir Deixar limpinho, né? esses pensamentos tóxicos, negativos e substituir por novos. Ele traz muito aqui a questão das crenças também, né? Que nada mais são do que pensamentos que precisam ser substituídos aí no decorrer da nossa vida, né? Porque tem coisas que a gente aprendeu com os nossos pais que faziam sentido para eles, Naquela faziam época, né? sentido naquela época, mas que hoje não mais. Não só por questão de evolução, mas por questão de tanto de cultura quanto de como um todo a gente evolui, entende, né, coisas que antigamente se pensava que era de uma forma, hoje se descobriu que é de outra. Então, assim, a gente precisa ter essa mente mais, vamos dizer, aberta e disposta para o novo. Porque aquelas pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu aprendi assim,
e não importa se está certo ou errado, vou continuar com esse pensamento. Isso é muito nocivo para a própria pessoa, porque ela pode estar deixando muitas vezes de aproveitar coisas novas, né? De usufruir de coisas ali diferentes, de uma vida diferente, por causa daquela mente Perde fechada. Né? oportunidades, né? Exatamente, perde oportunidades. Então, essa questão de limpar, na verdade, a gente teria que substituir a palavra limpar por substituir, né? Essa, É como se fosse essa assim, esses pensamentos ruins, negativos, são a sujeira ali que tu tem que limpar. E Exatamente. pensamentos novos, né? Positivos, significa que a tua mente está limpa. E é muito importante porque, igual você falou, tudo começa na nossa mente. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não está tendo consciência, mas tudo inicia na mente. E a gente tem essa dificuldade de parar e pensar conscientemente, né? A gente vai vivendo no automático. As reações são automáticas, é tudo no modo automático. E a gente sabe, né? Estudos comprovam que pessoas que têm esse controle mental, que sabem o que estão pensando e o que estão fazendo a partir desses pensamentos, são pessoas muito mais evoluídas, de sucesso, né, de prosperidade, enfim. Tudo começa na nossa mente, né? Daí, já para a gente iniciar aqui, Letícia, a pergunta que eu tenho para ti, né? Você como mentora comportamental e tal, entende dessas questões. Por que é tão difícil as pessoas fazerem essa limpeza, né? Essa mudança de mente? Por que elas resistem tanto em mudar? Eu falo elas, mas na verdade somos nós todos, né? Por Todos que nós. temos essa dificuldade? O que acontece? O ser humano, ele é apegado ao que é conhecido. E mesmo que esse conhecido seja algo ruim, às vezes até doloroso, inconscientemente o cérebro prefere o que é conhecido do que é novo. Basicamente por aquela questão de sobrevivência mesmo, né? O nosso cérebro sempre vai buscar para nós coisas que vão proteger no que ele entende que é proteção. Então, se algo novo pode parecer para mim perigoso, mesmo sendo algo bom, eu vou evitar e eu vou preferir ficar ali onde eu tô. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar isso. O cérebro busca segurança e vai evitar mudança. Mesmo que é aquela coisa que eu sempre falo, né? A nossa consciência é só 5%. Então, eu vou mudar um exemplo aqui. A minha consciência sabe que talvez eu investir numa mentoria, num treinamento que vai me ajudar a acelerar os meus resultados, é a melhor opção. Só que 95% da minha mente, que é o automático, que é o inconsciente que a gente fala, vai se proteger disso porque é algo novo e desconhecido. É um passo novo que eu vou ter que dar. E aí a tendência é que se a pessoa não trabalha essa questão aí da mentalidade, é sempre fugir. E aí, só que pra gente ter resultado, e aqui a gente tá falando sobre ter sucesso em todas as áreas da vida, a gente precisa escolher ou se proteger ou ir pra ação. Não tem como ficar nos dois. E infelizmente a maioria das pessoas tá nessa proteção constante. Então, o automático é se proteger. Aí, o que acontece? As pessoas acabaram que se tornaram muito reativas. Então, eu vou tomar uma atitude quando não tiver mais o que fazer. Não por escolha. Então, por exemplo, tô com um problema no meu carro. Eu tô vendo que o meu carro tá com barulhinho ali. Só que eu continuo andando no carro. Ignoro o barulhinho e continuo andando no carro. Eu não
tomo uma decisão de levar na oficina, fazer uma revisão, ver qual é o problema. Agora, se o carro parar de funcionar, concorda comigo que eu vou lá e vou levar o carro? A gente faz isso com a gente. A gente fica ali naquela situação que tá ruim, mas enquanto não tiver ruim o suficiente, a pessoa, infelizmente, não toma uma decisão. Quando a gente fala aqui de lavagem cerebral, a gente precisa limpar esse pensamento de ainda tá dando para aguentar, eu preciso tomar uma decisão, fazer alguma coisa aqui, porque nesse lugar eu não quero ficar mais. Porque vai chegar um momento ali que vai estar insuportável, tu vai ter que tomar uma atitude, só que aí tu perdeu muito tempo. E basicamente, essa lavagem, né, que a gente fala aqui, exige uma consciência. E não só a consciência, porque não é simplesmente, como eu falei, que eu entendi que eu preciso olhar para isso, resolvido. Não. Precisa de repetição, precisa de ação, de decisões, de substituições, né? Então, se eu tenho ali um hábito que tá me levando para um lugar que não é o lugar que eu quero, eu preciso substituir esse hábito por outro. Quando a gente fala de lavagem aqui, é mudar o que tá ruim pro que é o bom. E isso vai ser fácil? Não, porque vai ter a resistência ali do nosso cérebro querendo nos proteger. E aí, por que que as pessoas têm tanta dificuldade, então? Por essa questão de sobrevivência. Então, as pessoas precisam entender que não adianta ficar agindo ali só no automático, como a gente diz, né? Então, quando a pessoa tá ali só no automático, ela tá naquela questão de estar reativa. Então, o que é uma pessoa reativa? Só age quando precisa. Então, tipo, se acontecer alguma coisa ali muito séria, ela vai tomar uma atitude. É que nem, vou trazer um exemplo que é mais simples. Pessoa que procrastina demais. Ela fica, às vezes, enrolando, só que daí, tipo, eu preciso entregar isso aqui amanhã. Então, um dia anterior à noite, ela vai lá e faz. Tipo, nos últimos minutos do segundo tempo, como a gente diz. Por quê? Porque não tinha mais o que ela procrastinar. Então, é uma pessoa reativa. Sendo que ela teria talvez um mês para fazer, ela poderia ter feito com calma, revisado e entregado com tranquilidade. As pessoas reativas, elas vão agir assim em tudo na vida. Então, quando a gente fala de lavagem cerebral, é começar a mudar a questão ali da mente mesmo, para a pessoa mudar todos os comportamentos. E é por isso que a gente fala, né? Que quando a gente começa a mudar, a se transformar, vai afetar em todas as áreas da vida. Porque como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. Mas para finalizar aqui e não prolongar muito a resposta, a dificuldade que as pessoas têm é justamente essa. Porque elas buscam, ficam apegadas ali no conhecido e evitam inconscientemente o que é novo. Por mais que ela saiba que esse novo pode trazer ali resultados melhores para a vida dela. É como se fosse uma força puxando lá para trás, né? Por isso que é tão difícil também a gente ter disciplina. E aí eu sempre falo, né? As pessoas têm disciplina, todo mundo tem. E é que tem muito a ver com o nosso assunto. Por quê? Tudo que tu faz na tua rotina é a disciplina que tu já tem. É natural do ser humano. Todo mundo tem disciplina. Só que essa tua disciplina tá te levando para um lugar ruim. Quando tu muda os hábitos ruins por bons, essa mesma disciplina vai te levar para um resultado bom. E essa lavagem cerebral seria basicamente isso, entender o que tu precisa mudar, trocar, né, esses pensamentos, consequentemente os hábitos e os comportamentos, para ter novos resultados. E na tua visão aí terapêutica, como que a gente pode começar esse processo aí de lavagem cerebral, de limpeza interna? Bom dia, Lu. É aquela história, né? Ninguém muda enquanto não sabe que precisa mudar. Ninguém sara uma doença enquanto não sabe que está doente. A mudança de consciência é a mesma coisa.
Uhum. Ninguém sabe que precisa mudar a mentalidade enquanto ela não perceber que ela precisa, né? Então, o primeiro passo, que até você já falou, é ter consciência desses pensamentos negativos ou tóxicos, né? Então, primeiro de tudo, é reconhecer que a gente precisa mudar alguma coisa. Aí trouxe aqui, por exemplo, algumas perguntas que a gente pode se fazer para trazer essa consciência, né? Pensamentos que eu repito com frequência, pensamentos negativos, né? Que frases internas eu digo todos os dias? Aquilo que eu falo para mim mesma. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, não vai dar certo. Aí, essas frases que eu falo me impulsionam ou me paralisam? Então, o primeiro passo é trazer a consciência dos meus pensamentos. Depois, identificar essas crenças aí. Por exemplo, medo, rejeição, culpa, desvalorização, porque tudo, né, inicialmente, o que a gente pensa, a gente herdou ou de alguém, ou de algo, de alguma coisa do passado. E herdou por quê? Por medo, por rejeição, por, enfim, N situações. Como a gente aprendeu a ver o mundo, né? Conforme que a gente se Exatamente. E aí a pergunta é: quando foi a primeira vez que eu senti isso? Para buscar na memória, né? E perceber. Estou lembrando aqui, foi uma situação que aconteceu assim, assim. Foi alguém que me ensinou, foi alguém que falou, eu ouvi e aquilo eu internalizei, ou foi algo que aconteceu comigo? E quando a gente acessa essa primeira memória aí, a gente começa a perceber que isso não tem nada a ver com o hoje, mas é algo que eu estou trazendo, que eu estou arrastando lá de trás. E isso é um passo muito importante para a gente conseguir reagir a esse pensamento, começar a sair do automático. Aí vem a questão do ressignificar, né? Porque eu tinha algo ali como verdade, aquilo até aquele momento era verdade para mim, mas eu entendi que não é bem assim, que existem outras verdades, então eu posso ressignificar isso, começando com aquele fato ou aquela fala, aquele acontecimento, dando um novo olhar para aquela situação. Não mais com o olhar que eu tinha naquela época, que provavelmente quando eu era criança, mas com o olhar de adulta de hoje, das situações que eu estou passando hoje, né, e do conhecimento que eu tenho hoje. Uhum. Aí, por exemplo, aqui, um pensamento que eu tenho de não sou capaz, como que eu posso ressignificar? Eu estou aprendendo e eu vou evoluir até chegar ao ponto de ser capaz. Sempre vou ser rejeitado. Hoje eu escolho me amar. Então, porque a criança, ela depende do outro para tudo. Só que hoje, nós adultas, nós não temos que depender de ninguém. Então, eu tenho Precisamos, que né? me amar, né? E a partir do momento que eu me amo, que eu me aceito, que eu me escolho, eu começo a atrair relações saudáveis. Porque é aquela história, a gente só aquilo que a gente emana é aquilo que a gente atrai. Então, se eu mesmo não me aceito, não me amo, eu vou atrair relações e situações que vão confirmar isso, Na né? verdade, Então, a eu gente preciso... inconscientemente a gente procura Tá. situações semelhantes para confirmar isso, né? Nosso cérebro busca essa confirmação o tempo todo. É aquele negócio, sempre substituir, tirar algo tóxico por algo positivo. Só para complementar aí, eu aprendi
que tem uma palavrinha que a gente pode acrescentar. Sabe essas falas que a gente fala aí, negativas, que nem, tipo, eu não tenho capacidade, por exemplo. É a palavra ainda. Qualquer coisa negativa que tu for falar, quando tu completa com a palavra ainda, o teu cérebro entende o quê? Que isso não é algo definitivo, que tu está ali em um caminho. Então, por exemplo, eu não tenho capacidade de fazer uma live. Eu não tenho capacidade ainda de fazer uma live. O que significa isso? Que tu tá buscando meios de aprender a fazer e se capacitar. Então, qualquer frase negativa que a gente fale e a gente acrescente a palavra ainda no meio, inconscientemente, né, a gente vai estar passando ali pro cérebro a informação de que eu estou resolvendo isso, que não é algo definitivo. E parece algo muito simples e muito bobo, mas de fato, se a gente fizer isso no nosso dia a dia ali, coloca aí, anota no teu celular, no teu computador, aí onde tu fica a palavra ainda, para te lembrar que tudo que tu pensar sobre ti, negativo, ou que tu é incapaz de alguma coisa, ou que tu ainda não tem alguma coisa, acrescenta a palavra ainda. Vai ser um treino, né? Não é fazer uma, duas vezes, é fazer sempre. Mas isso vai informando o teu cérebro que tu tá ali num processo de evolução, de crescimento, que tu está resolvendo isso. Então, essa palavrinha aí é bem poderosa. Vale a pena a gente incluir aí no nosso dia a dia. Outro ponto é que essa limpeza, ela não é só emocional, mas ela também é vibracional. É aquilo que a gente comentou, aquilo que a gente emite, aquilo que a gente emana. Então, tem coisas que a gente precisa pôr para fora. É num grito, é num choro, é numa escrita, é numa respiração ali pausada, consciente, né? A gente precisa expressar de alguma forma. Isso é muito importante. Muitas vezes você passou ali uma emoção forte, uma raiva, um medo, e você comprimiu aquilo. Isso, Guarda, com né? o tempo, vai nos trazer prejuízos até físicos. A gente, né, tem comprovação disso. Sim. As cargas emocionais que a gente segura, o tanto Inclusive, que isso é maléfico, né? Então, escolha uma forma de pôr para fora. Não dá para socar alguém? Soca o travesseiro, não, ou grita. escreve, rasga e bota fora. Mas bota pra fora. Porque essa Sim. questão aí, daí tu falou ali sobre causar, inclusive, problemas ali de saúde, o câncer é um exemplo. Sim. O câncer, maior raiz emocional do câncer é coisas que a pessoa guardou. É raiva, é esses sentimentos aí de mágoa que a pessoa guarda. E não tem o que fazer. É óbvio que não vai ser do dia para noite que isso vai acontecer. Mas geralmente quem tem esse comportamento tá há quantos anos acumulando coisas, né? Então tem exercícios simples, terapêuticos que a gente pode usar. A escrita é um dos melhores e mais simples e que dá um resultado ali de fato, né? Muito Sentir eficaz. alguma coisa, eu não posso sair xingando, eu preciso me controlar, mas eu posso escrever ali tudo que eu tô sentindo, botei para fora de alguma forma. Rasga e bota fora. Mas vai eliminando, né? Essas cargas, essas vibrações negativas, né? Que ficaria ali presa. E outro ponto é que, beleza, fiz essa limpeza aí. E aquele negócio, não tem como a nossa mente ficar vazia, né? A gente precisa, então, reprogramar, né? Colocar pensamentos positivos, crenças positivas. E como que a gente pode fazer isso? É nos alimentando de coisas boas. A leitura de um bom livro, músicas, né? A música, ela tem muita. A gente não ouve falar muito disso, mas a música tem uma influência incrível sobre as nossas emoções, sobre todo o nosso corpo físico, que é vibração, né? Então, como que se ouve, e essa questão de mudar realmente o vocabulário, né? Parar de se
anular, começar a falar coisas positivas. Isso que você falou ali de substituir o não consigo ainda, não estou preparado Acrescentar. ainda, né? Isso é bem interessante, né? Então, Porque, de se certa há forma, possibilidade. tu não vai estar falando uma mentira, mas tu também não vai estar definindo que isso é uma verdade. Então, o ainda traz possibilidades, né? E isso não é uma coisa assim, eu vou fazer hoje todo esse processo aí e beleza, estou renovada. Não, isso é um Constante. hábito, é para a vida toda, né? É. Inclusive a Bíblia diz da renovação da mente. Claro que ela está falando na questão espiritual, mas a gente pode trazer, né, essa questão da renovação da mente nas questões das crenças, enfim. A gente precisa ir renovando constantemente, né? Não é algo que eu vou fazer uma semana e depois deixo para lá. Preciso persistir, sempre revisar esses meus pensamentos, fazer aquelas perguntinhas, de onde que está vindo isso? Né? Está fazendo sentido hoje? Eu estou trazendo lá de trás. Isso é um constante, é igual um jardim que você precisa regar, cuidar todos os dias. A nossa mente é a mesma coisa, né, Letícia? Certeza. Que nem tu falou ali do exemplo, né? Do que tu ouve, do que tu assiste. Tem muitas músicas com letras que são dano pra gente. São dano pra nossa energia e pra nossa mente. Então a gente tem que ter esse cuidado de escolher o que a gente está ouvindo, o que a gente está assistindo, né? Até o que a gente lê. Então, Só buscar que a boas questão, músicas, a questão da bons livros. música, o pior não é nem a letra. A questão da música é a música mesmo, o som. Porque às vezes você está ouvindo uma música em inglês, por exemplo, eu não entendo nada em inglês. Então não teria problema, não estou Existe uma entendendo. Mas vibração ali. a vibração do som, né? Estudos, né, de quem entende de som, é muito. Tem um poder, exerce um poder sobre nós, muito grande, né? Aí Então, aqui até eu é lembrei, interessante. tem aquela experiência, né? Que é bem famosa. Eu não lembro o nome da pessoa que fez, mas que ele colocou em 2 potes arroz. Num dos potes ele falava todos os dias coisas ruins, xingava, palavrão, ofensa, e colocava músicas tipo funk, aquelas coisas, aquelas letras bem agressivas. E pro outro ele colocava música clássica, falava coisas boas, dizia para ele: "Eu te amo, você é lindo, você", né? E ali eu não lembro qual foi o período do teste, mas aí foram tipo, não lembro certo, mas tipo 1 mês fazendo isso. O arroz que recebia ali as músicas boas e as palavras positivas, ele continuou branquinho. O outro ficou podre. Ele embolorou, ficou podre, ficou horrível. E por que isso acontece? Ou como que isso acontece? Tanto um como o outro, eles tinham ali, era arroz cozido, então tinha água neles, né? A água, ela recebe muito essa energia e ela se transforma conforme a energia que ela recebe. Só que daí pensa agora no nosso corpo. Nosso corpo é 80% água. Tudo que a gente recebe, de bom ou de ruim, vai ficar ali essa carga energética. Sim. Então, esse exemplo que foi feito é um exemplo que, se esse teste, inclusive, se a gente fizer em casa, tem várias pessoas que já fizeram esse teste desse professor, que eu não lembro o nome dele, e aconteceu, de fato, aconteceu a mesma coisa. Então, Uhum. imagina o que a gente tem que se colocar no lugar, né, desse exemplo e pensar como é que a gente está ficando com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente se fala, com o que a gente faz por a gente, né? E, de fato, escolher mudar isso. Não que a gente vai Exato. conseguir mudar tudo drasticamente de um dia para o outro, mas começar a fazer escolhas mais conscientes, né? Do que a gente está botando para dentro de nós.
Uhum. E aí, como o livro é, né, 50 tons para o sucesso, como que essa lavagem cerebral aí se conecta com o sucesso, com a prosperidade? Por que que essa mudança, quem não faz essa mudança, na verdade, não prospera? Uma mente que é alimentada, que tá suja, vamos dizer assim, pela escassez, por exemplo, não vai ter como ter prosperidade. Aí que eu vou dizer financeira, mas não. Quando a gente fala escassez, não é só questão financeira, né? Nem prosperidade. Mas se eu vivo com essa mentalidade de escassez, se as crenças que eu tenho aqui são de escassez, não vai ter como entrar prosperidade na mesma mente. Aí o que seria a limpeza aqui? Tirar as crenças de escassez e colocar crenças de prosperidade. Seria a lavagem cerebral, no caso, né? Então, se eu tenho crenças de que eu não mereço, de que o dinheiro é difícil, de que eu sou limitada, tudo isso bloqueia o que tu quer ali receber de bom. E aí, nesse caso aqui, usar ali a palavra ainda, ela pode te ajudar muito a ir ressignificando essa crença. Então, por exemplo, eu gostaria de ter muito dinheiro. Uma coisa é eu falar, eu não tenho dinheiro. Outra coisa é eu falar, eu ainda não tenho dinheiro. Tem um peso muito grande aqui na diferença de uma frase para outra. Eu tô dizendo que eu tenho dinheiro sem ter? Não. Eu tô dizendo que eu ainda não tenho, mas se eu ainda não tenho, eu estou no caminho ali de ter. E aí a gente pode aplicar isso a tudo e vai fazer sim muita diferença. Esse é uma ressignificação que a pessoa pode fazer sozinha. E já pode começar a partir de agora, de hoje. E é uma coisa assim, vai lembrar sempre de fazer isso? Não. Por isso que eu sugeri, escreve aí a palavrinha ainda, deixa num lugar à vista. Quando tu falar uma coisa, por exemplo, tu pensar assim, eu queria comprar tal coisa, mas não tenho dinheiro. Tu lembra e tu faz a frase de novo. Eu queria comprar aquela bolsa, mas eu não tenho dinheiro ainda. Então eu ainda não vou comprar. Eu não declaro que eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Não, ainda não vou comprar, né? Então isso aí vai fazer muita diferença, sim. É simples, mas é efetivo, vai funcionar. É simples, mas é eficaz. Muito eficaz. Então, quando a gente muda a nossa forma de pensar, automaticamente a gente vai mudar o que a gente atrai, porque a gente vai receber coisas diferentes, né? Então a gente tem que ficar se policiando o tempo todo, né? E é constante, é para sempre isso. E, Denise, como é que a pessoa pode saber se ela tá precisando aí dessa lavagem cerebral? Quais são os sinais? Quem não precisa, né? Quem não precisa, né? Mas vamos dizer assim, não, quem precisa mais. Muito. Porque tem pessoas que precisam mais, né? Primeiro de tudo, começar a se observar, né? Uma pessoa que se autocritica demais, tudo que ela faz, ela acha que não tá bom, que podia ter feito melhor, que, né? Essa autocrítica excessiva, essa voz interna distorcida. E isso, Letícia, né? Abrindo um parênteses aqui, geralmente a pessoa que tem essa autocrítica, ela herdou isso de figuras de autoridade lá da infância. Os pais ou professores que exigiram demais dela lá no iniciozinho da vida. Então foi isso que ela aprendeu. Eu preciso fazer perfeito, eu preciso ser a melhor. Sabe aquela criança que eu via assim, tirei 9. Mas podia ter tirado 9,5, 10. Ou tirei 10, não fez mais que a tua obrigação. Exato. Você tem que ser a mais comportada da sala. Você tem que se comportar melhor que a sua amiguinha. Tudo É a tinha que ser comparação, melhor. né?
É. Então, essa pessoa não tem como, né? Na vida adulta, ela vai trazer isso. Então, essa autocrítica pode vir de lá. Mas, como a gente sabe, que tudo tem solução, né? Questão ali das ressignificações. Seria Outra situação. a lavagem aqui, né? Porque se eu ouvir a minha infância inteira, por exemplo, que eu não era capaz, está gravado ali. Mas eu, hoje adulta, posso escolher mudar isso. E entender que sim, eu sou capaz. E essa é a lavagem, né? Outro ponto é a repetição de padrões. A pessoa muda de emprego, muda de endereço, muda de cidade, mas parece que o fracasso acompanha. O problema Então, vai vir. no final, que o problema não está externo, né? O problema está ali interno, nas programações ali da sua mente. Então, esse é um ponto bem importante de ser observado. Você já tentou várias coisas, já mudou, já externamente, e continua não dando certo, é um sinal, né, de que o interno precisa ser olhado e reprogramado. Por isso que tem pessoas que se esforçam tanto, né, Denise, e não conseguem ter resultado. E isso vale também para questões de relacionamento, né? A pessoa tá com relacionamento, não dá certo, e troca, não dá certo, troca sempre relacionamentos tóxicos, Fica abusivos, repetindo, né? e que eu estou emanando para atrair esse tipo de relacionamento, né? Outra questão é foco no negativo. Nada parece bom o suficiente. Aquela pessoa que vê, critica tudo. Critica o filho, critica o marido, critica a mãe, critica o patrão, critica o vizinho. Nada para ela tá bom. Isso também não é normal, né? É algo que precisa ser olhado. Por que que essa pessoa age dessa forma? O que está acontecendo, né? Por que ela está viciada nesse comportamento negativo? Então, precisa ali haver essa limpeza, porque geralmente não eu quero criticar, eu vou criticar. Isso é automático, a pessoa está ali como que fala, programada, né, já para aquilo. Então, essa programação também precisa e E ela tá pode, reativa, né, como a gente falou. sim, pode ser mudado. Falas do tipo, não adianta, comigo não dá certo, é sempre a mesma coisa. A pessoa nem está percebendo que ela está falando aquilo, né? Por isso que sempre o primeiro passo vai começando, né, observar, tendo consciência As falas, né? dos seus pensamentos. Muitas vezes ela nem fala, mas ela pensa. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, mas eu posso estar pensando em algo. É o E esse diálogo interno. pensamento pode ser negativo. Então, eu E tu sabe preciso começar. que mesmo que tu verbalize outra coisa, o que tu pensa é mais forte. Por exemplo, eu tô conversando contigo e aí tu me pergunta alguma coisa. Sei lá, como é que tá o trabalho, tá tudo certo e tal. E pode ser que eu te responda, tá tudo bem, tudo ótimo, mas lá dentro eu tô falando que nada, tá uma porcaria. Eu não dou certo em nada. Esse aqui vai ser mais forte que o verbal. Exato. Isso mesmo. O ponto aqui. Dificuldade em sentir prazer ou entusiasmo. Mesmo quando acontece algo bom, ela é tipo assim, mas nem é grande coisa isso. Porque não sente que Imagina, merece, né? Ou que não pode. se a gente deveria, né? Deveria comemorar as pequenas coisas, Uhum. imagina algo grande. E nesse grande a pessoa fala, mas nem foi tanto assim. É tão, Se né? diminui, né? Se diminui. Então, esse também é um ponto para se observar, né? Que a gente precisa
ter esses momentos de entusiasmo, de alegria, de comemorar as pequenas coisas. Imagina quando é algo um pouco mais relevante. E eu lembrei agora de uma pessoa aqui que eu conheço, mas assim, já é mais de idade, mas eu conheço há muitos anos e sempre foi assim. Nunca é suficiente. Tudo é tipo, tudo bem, né? Chega a dar uma angústia na gente. Você vai contar uma coisa, você quer. Nossa, vontade de. Meu Deus! Nada é bom o suficiente. É uma pessoa muito assim, desmotivada, é quase que uma desmotivação crônica, né? Outro ponto, necessidade de controle. Aquela pessoa que tudo ela precisa saber o que vai acontecer depois, né? Extrema necessidade de controle. Também é algo, um ponto para a gente observar. Por quê? Nós não temos controle nem do próximo minuto. Nem se a gente vai acordar amanhã. Então, eu imagino uma pessoa que é muito controladora, o tanto que ela sofre com isso também. Vive ali em Porque ela está alerta. tentando fazer algo impossível de ser feito. Aí passa ali, muitas vezes, uma vida naquela tentativa. Não relaxa nunca, vive numa tensão, né? E acaba prejudicando as pessoas à sua volta. Ela Ninguém aproveita muito gosta também, né? de conviver com pessoas assim, né? Então também é ponto de se olhar. E obviamente, né, que isso geralmente vem de traumas que a pessoa passou. Dificuldade de confiar em si e nos outros. Aquela pessoa que está sempre desconfiada, né? Também é bem provável que vem de situações que realmente ela passou ali por algum tipo de traição, de frustração, mas também é possível rever isso, né? Sensação de estar desconectada espiritualmente. Parece que nada mais faz sentido para ela, nada mais tem Perdida. propósito. E isso aqui, até eu lembrei agora, essa semana eu atendi um casal e a questão que ele me trouxe era justamente essa aqui de falta de fé. Só que na análise corporal, a gente entende que tem um traço, que é o esquizoide, que ele é muito racional. E a fé, ela não é nada racional, né? Você tem que sentir que você acredita em algo. Não dá para explicar. Não tem lógica. Ninguém explica racionalmente a fé. Eu falei para ele, não é que você não tem fé, você tem uma dificuldade em acreditar naquilo que você não pode explicar, né? Então, tem essas questões também de como nós somos, tem Como é uma importante, maior né? ou menor dificuldade em determinadas coisas. Tudo isso também precisa ser observado, né? Então, ter essa clareza espiritual também faz muita diferença, né, Letícia? Conhecer, né? Então, esses pontos aqui que eu achei mais importantes que é necessário se observar, né? E se algum deles fez sentido para alguém, é porque precisa mudar alguma coisa, uma limpeza. São quem mais precisam. E assim, ó, da lista que tu trouxe aqui, é impossível que ninguém se viu em pelo menos um, né? Porque é algo que não tem muito como a gente controlar, mas a gente pode aprender a controlar. E é por isso que a gente trouxe esse assunto hoje, para a gente começar a mudar isso. E para ajudar aí a mudar isso, a gente sempre traz aqui um exercício prático, né? Para a gente fazer aí ao longo da semana. E qual que é o desafio? A gente vai desintoxicar a nossa mente aqui nos próximos 7 dias. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, algumas coisas a gente até meio que falou aqui durante a live, mas agora a gente vai trazer de forma organizada. Primeira coisa, identificar
esses pensamentos recorrentes aí que ficam te limitando. Então, que eu nunca consigo, que as coisas são muito difíceis, que nada dá certo para mim, que eu não sou capaz. Anota aí esses que tu percebe que durante o dia são os que mais vêm na tua mente. Pode ser mais do que um, né? Mas os que mais ficam ali te cutucando, incomodando, né? E faz tu se sentir mal por isso. Aí tu vai anotar, né? Anota tudo que vier ali desses pensamentos recorrentes. E aí tu vai escrever uma nova verdade sobre ele. E aqui a gente pode usar ali a dica que eu dei do acrescentar a palavra ainda. Então, ó, vamos supor, eu não sei fazer tal coisa. Tu vai substituir por eu estou aprendendo ou eu ainda não aprendi, né? E posso melhorar. E aí tu vai usar aí a frase que fizer mais sentido para ti. Mas entender que quando tu muda isso, porque o negativo sempre é muito, como é que eu vou explicar? Definitivo. Tipo, eu não consigo. Pronto. Informei pro meu cérebro, não adianta nem tentar buscar solução, acabou aqui, pode ir dormir. É uma declaração. Quando eu digo eu ainda não consigo, mas eu sei que se eu buscar ajuda ou se eu estudar isso aqui, eu vou conseguir, tu abriu inúmeras possibilidades e o teu cérebro vai começar a buscar soluções. Ele vai encontrar pessoas, ele vai encontrar um vídeo, ele vai encontrar um treinamento, um livro, ele vai encontrar uma maneira de tu fazer aquilo. E aí, durante esses 7 dias aí, toda vez que qualquer pensamento aí desses antigos surgir, tu vai repetir aí para ti mesmo ou verbaliza aquela nova frase que muda isso. Ou tu vai só acrescentar aí esse ainda, que eu sugiro que seja um exercício para a vida inteira, né? Basta tu colocar esse ainda aí em qualquer lugar para te lembrar. Eu vou lembrar do que a Letícia falou. E vai substituindo, vai acrescentando essa palavra. E aí percebe, daqui a uma semana, quando a gente voltar aqui na próxima live, o que mudou? Porque tu vai sentir que as coisas vão começar, parece, a ficar mais leves. Tu vai começar a ver as coisas de outra maneira. Só que precisa fazer, né, Denise? Senão não adianta. E contem aqui pra gente, que a gente adora saber os resultados aí do que vocês, de fato, aprendem aqui com a gente, mas colocam em prática, né? Denise, tem um recado, Denise? Sim. Pessoal. Hoje é o último dia para entrar no programa, né? O Caminho da Restituição, por aquele valor especial que eu anunciei lá no dia da nossa aula. Depois volta para aquele valor que é o real, né? E esse programa, Letícia, tem muito a ver também com o que a gente falou aqui, né? A questão dessas reprogramações da mente, essas ressignificações, porque no programa a gente entende aonde vem essas dores, esses traumas, ressignifica tudo isso, né? Porque eu trago ali as ressignificações das 5 principais dores que todo ser humano carrega desde a infância. Então, é uma metanoia mesmo que acontece, né? Uma mudança ali de mente muito, muito potente, porque é um período, né, de 6 meses. Então, não tem como não mudar a sua mentalidade, você vai mergulhar fundo ali. E ter esse acompanhamento como é importante, né, Denise? Porque não é algo solto que tu vai fazer. Tem ali um passo a passo, uma sequência, acompanhando, né, o processo. Exatamente. Tem todo esse passo a passo dessa mudança de mente, dessas ressignificações. E para fechar com chave de ouro, tem a parte espiritual também, né? Então, se a pessoa está ali percebendo que ela está com a fé meio enfraquecida, motivada emocionalmente, e isso também tem muito a ver com essas questões das feridas, porque, né, na nossa concepção, Deus é um ser masculino, e muitas vezes
a questão com o nosso pai foi complicada na infância, então a gente tem uma visão distorcida do masculino, Deus é masculino. Então, se eu não confio, não pude confiar, não consegui confiar num pai que eu estava vendo, um pai masculino, como que eu vou confiar nesse Deus masculino? Imagina Então, um pai que nem estou vendo, né? exato. Essa trajetória toda ali, dessas ressignificações, dessas mudanças de mentalidade, vai até te levar a ter um encontro ali com o Deus Pai. Um programa completo, né, Letícia? Tanto emocional quanto espiritual. Então, hoje é o último dia para E é conseguir para naquele aproveitar, né? valor Porque espiritual. pelo valor que seria tudo isso, né? Se fosse fazer ali, eu vou fazer um processo aqui de sessões para ir resolvendo cada ponto. O Sim, valor até eu imensurável. coloquei no dia da aula ali, se fossem sessões individuais, teria mais de 7.000 reais, né? E hoje, até hoje, o programa está custando 697 e ainda pode parcelar em até 12 vezes. É o E valor de 2 uma sessões. mudança de vida, né? Uma mudança para a nossa vida. Então, vale muito a pena. Então, E fica tem a dica também, aí. né, Denise, a questão das pessoas que às vezes têm dificuldade um pouco de se abrir, de até de ir ali para uma sessão. E o programa permite com que tenha a tua condução, mas ela pode fazer sozinha, né? É, que assim, eu vou estar falando ali, mas eu não vou estar presente fisicamente, eu não vou estar vendo a pessoa, é só ela que me vê. Então, se a pessoa tem vergonha, tem dificuldades em falar dos acontecimentos da vida dela, né, muitas questões que sente culpa, então não vai precisar passar por nenhum tipo de constrangimento, né? E Foi ela um dos pode motivos que rever eu também, criei. né? E Um ela dos pode motivos que eu rever. criei o programa foi justamente esse. E olha só que interessante. Tem uma cliente que eu já tinha atendido ela umas 3, 4 vezes. E na última vez que ela veio, ela falou assim, ó, hoje eu vim disposta a contar algo que eu não te contei ainda, nunca contei para ninguém, mas eu preciso, isso está me incomodando. Então, você vê, a pessoa já tinha passado por sessões várias, mas não tinha coragem de falar, e realmente era algo muito que a envergonhava. Uhum. Então, no programa, ninguém vai precisar passar por esse tipo de constrangimento. E é aquilo que a gente falou, né? Às vezes a pessoa só vai falar quando realmente ela não vê outra saída. É. Aquilo está incomodando demais. Mas não é porque ela fala que não é constrangedor. E a E gente aquilo, né? entende isso. A gente sempre vai ter algo para curar. Então eu imagino que seja assim. Que eu conheço o programa da Denise por dentro, tá, gente? Então eu indico de olhos fechados. Mas vamos supor, a pessoa passou por todo o programa. Fechou ali os 6 meses e tal. Só que ela ainda vai ter mais 6 meses de acesso. Ela pode, após finalizar, recomeçar e com certeza novas memórias vão vir ali nesse processo que ainda não haviam sido acessadas e ela vai fazer todo o processo ali de novo e vai ver outras coisas para curar, porque a gente sempre vai ter coisas para curar. Como se fossem várias camadas, né, Denise? A Exatamente. gente vai tirando as camadas e vai tendo outras. Então, tem pessoas, eu não sei como é que funciona, mas tem como fazer em menos de 6 meses ou é obrigatório fazer dentro dos 6 meses? Tem como fazer em menos tempo? Eu acho que fica muito pesado, né, Letícia? Porque são várias ressignificações. E a gente entende que é necessário deixar um intervalo ali de tempo. Mas as primeiras aulas ali até daria, porque são mais Sim. exercícios de escrita. Mas as ressignificações mesmo, é importante deixar esse intervalo, né? O nosso corpo, tem toda essa questão, né? Porque sempre que a gente mexe com o emocional, o nosso corpo físico, ele vai trazer algumas reações. Então, Sim. sobrecarregar demais também não é bom.
né? Mas assim, tem que aproveitar, porque é como a gente falou, não dá para esperar chegar no limite de não aguentar mais para resolver. Que nem aquele exemplo que eu dei lá do carro. Se já tá fazendo um barulhinho aí, tá incomodando, vai resolver, né? Para que deixar chegar lá no ponto que o negócio não vai funcionar mais? Sim. E E para você quem é também tem um recado, né, eu Letícia? ia dizer já, para quem é terapeuta, profissional da área, dia 21, daqui a 5 dias, a gente vai ter uma aula que Denise já tá curiosa, né, Denise? Tô Eu vou muito. revelar lá nessa aula algo que nunca ninguém acessou. Então, quem já é minha mentorada, aluna, eu já atendi no individual, nunca acessou. Por quê? Porque é algo que eu venho estudando há um tempo e agora eu transformei em uma ferramenta prática que vocês vão poder aplicar tanto na vida de vocês, como também nos atendimentos de vocês para ajudar outras pessoas. Eu digo que é a cereja do bolo, é aquilo que faltava para tirar aí todas as travas que vocês têm. Mas para saber, precisa estar comigo lá na aula dia 21. E para estar na aula, tem que estar no grupo VIP. Só quem está lá no grupo vai receber o acesso. Se vocês digitarem aqui na live a palavra destravar, vocês recebem o link, mas lá na bio também tem um link lá para vocês entrarem no grupo. Garanto para vocês que vai valer muito a pena e vocês vão me agradecer muito por isso, porque lá eu vou revelar que ferramenta é essa e eu me empolgo quando eu começo a falar, porque Eu de já tô fato é lá, algo já muito bom. tô, como diz, já tô com roupa de ir já. Me empolgo porque, de fato, estou bem feliz de compartilhar isso com vocês e vocês vão gostar. É como eu falo, depois dessa aula, as coisas vão mudar para sempre. Para sempre mesmo. Então Tô bem estejam lá curiosa. comigo dia 21. Vai valer a pena. Eu estou, com certeza. Vai ser a primeira a entrar. Vamos lá, certeza. E amanhã tem live aqui, de novo, né? Vamos encerrar a semana. E o assunto que eu vou falar aqui tem muito a ver com o que a gente falou hoje também. O que é inteligência emocional de verdade e como utilizar isso a seu favor. A live de amanhã vai estar muito boa. Então estejam aqui comigo amanhã também, para nós fechar aqui a nossa semana com chave de ouro. Certo, minha gente? Beijos. Fiquem com Deus, beijo e Letícia. até amanhã. Amanhã eu te vejo. Você não me vê, mas eu te vejo. Ah, sim. A Denise está sempre aqui firme comigo. Ai, Beijo, ai. beijo. Beijo.